Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução da primeira questão do vestibular de 2024.2 da segunda fase da UES na disciplina de Física. É isso mesmo, já estamos começando aqui a segunda fase, depois de ter maratonado aí todas as questões da primeira fase de 2026.1. A preparação, e agora, é para a segunda fase, porque eu sei que você estará lá fazendo a prova da segunda fase, beleza aí, gente? Então, mas antes de partir para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo, e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 1 diz o seguinte: em uma aula de física, o professor desafia os alunos a pensarem sobre as propriedades dos sistemas físicos conservativos e não conservativos. Ele propõe a análise de situações onde são aplicadas forças conservativas, como a gravidade ou a força elástica em uma mola, e compara com casos onde forças não conservativas, como o atrito ou a resistência do ar, estão presentes. Com base nessa discussão, ele fez as seguintes afirmações. Primeira, em um sistema isolado, onde apenas forças conservativas estão atuando, a energia mecânica total se conserva? Gente, isso de cara é verdade. Afinal de contas, a gente sabe que na conservação da energia mecânica, a energia mecânica inicial, ela é igual à energia mecânica final. Então, logo de cara, a gente já sabe que a energia ela se conserva. Tranquilo aí? Afirmativa 2. O trabalho realizado por uma força não conservativa depende da trajetória seguida pelo objeto. Gente, diferentemente do que acontece na força conservativa, como por exemplo a ideia do trabalho da força-peso, a gente sabe que no trabalho da força-peso não importa o deslocamento do objeto, qual inclinação que ele sofre até ele chegar no ponto mais baixo da sua trajetória. O trabalho ele vai ser sempre o mesmo. Contudo, quando a gente fala de força conservativa, quanto maior for a trajetória desse objeto, né, ele vai ter exatamente o que a gente pode falar de um deslocamento escalar. A gente sabe que vai atuar nesse objeto um atrito ainda maior. Por isso que, de fato, o trabalho realizado por uma força não conservativa, o trabalho da força de atrito, por exemplo, depende da trajetória seguida pelo objeto. Então, a afirmativa 2, ela também é verdadeira. Já na 3, um sistema conservativo pode ser descrito por uma função de ponto ou energia potencial. E o trabalho realizado sobre um objeto ao se mover entre dois pontos é independente do caminho percorrido entre esses pontos. Se a gente tratar aqui como a ideia exatamente do trabalho da força-peso, como eu havia mencionado, ou seja, eu tenho aqui um objeto que está no ponto inicial, ele está em queda. Não importa se ele vai para essa trajetória, que é a trajetória final, ou se ele vai fazer essa trajetória aqui, ou se ele vai fazer essa trajetória aqui, ó. O que que a gente sabe? Que a altura aqui, ela vai ser a mesma. Então, significa dizer que, de fato, um sistema conservativo ele pode sim ser descrito por uma função de ponto, porque a gente tem que a energia potencial gravitacional, que é uma energia associada a um ponto, é igual ao trabalho da força-peso desse corpo. Ao se mover entre dois pontos, é independente do caminho percorrido entre esses pontos. Então, o item 3, de fato, ele é verdadeiro, ou seja, o nosso item correto, como a gente pode muito bem observar, é exatamente o item de Deus no coração de cada um de vocês, beleza? Então, pessoal, vou chegando ao fim da resolução da primeira questão da segunda fase do vestibular da UES de 2024.2. Então, pessoal, um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!